próximo. Então, é isso que acontece conosco, quando nós fazemos isso com o Senhor. Quando nós convidamos o Senhor a entrar e a participar de tudo nas nossas vidas. Né? E nós falamos do tempo, que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O nosso tempo é o tempo cronológico, e o tempo de Deus não é cronológico, não é o tempo do relógio. Né? O nosso é o cronos, o de Deus é o kairos. O tempo de Deus é o melhor nas nossas vidas. O tempo de Deus é o momento do acontecimento. Que nós vamos nos sentir totalmente realizados. É o tempo certo nas nossas vidas. E o nosso tempo, né, totalmente diferente. A Bíblia diz o quê? Lá em 2 Pedro 3, 8 e 9, que o tempo de Deus é diferente, né? O tempo de Deus, o quê? Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então, nós temos que aprender essa verdade de Deus nas nossas vidas e viver o tempo de Deus nas nossas vidas, independente se a gente acha que está demorando ou não, porque somente Deus conhece o momento certo de realizar aquilo que a gente quer que Ele realize. É só Ele que sabe o momento certo e o momento oportuno, e Ele vai realizar em nossas vidas. Amém? Então, nós continuamos nessa parte aí do versículo 18, que é: o mar começava a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. E aí na NVI, para ficar mais fácil, soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Eu mostrei aí para vocês mais um pedacinho aí do mapa. Essas setinhas aí que estão pontilhadas, está mostrando de onde os ventos vinham. Esse vento vinha ali do norte, né? Então soprava um vento norte, e esses ventos até hoje são perigosíssimos, né? Eu contei o caso que o Rodrigo Silva falou lá, que foi em 1992, que teve ventos gelados ali daquelas montanhas do norte e ondas de quase 3 metros assolaram aquela região, tanto que houve até uma certa destruição ali em Tiberíades, em 1992. Então, até hoje, essas ondas ali são perigosíssimas, tá? E nós continuamos, né, a falar desses pescadores que estavam ali naquele barco. E mesmo os pescadores experientes não foram capazes de controlar a situação. E aquela situação ali era tamanha, pensa, ventos de ondas de quase 3 metros de altura, né, assolando aquele barco, e os discípulos ali remando, e a Bíblia diz que os ventos eram contrários. Nessa parte aí, essa setinha verde aí, mostra a trajetória deles. Eles iam sair de Tiberíades até Cafarnaum. E essa trajetória aí, eles faziam no canto ali, na margem. Eles não iam para o meio do mar. Justamente porque eles conhecem o mar. Eram pecadores experientes, conheciam aquela região e sabiam que se eles fossem para o meio do mar, poderia ter problema. Então eles... E também era mais rápido, né? Ali, pelo cantinho ali. E eles faziam essa trajetória aí. Mas os ventos sopraram e eles foram empurrados para o meio do mar. Então, às vezes, nós falamos, né, que às vezes Deus vai permitir, né, que a gente seja empurrado para o meio da tempestade. Às vezes, Deus vai até ordenar que a tempestade chegue até nós. Mas por que isso? Por que vocês acham que mesmo, nós falamos, né, na aula anterior, mesmo que nós estejamos em obediência, que às vezes a gente pensa que a gente passa por tempestades porque nós estamos em pecado, ou estamos vivendo alguma coisa errada, que o Senhor está vendo algum erro. É também.
Tempestades são por vários motivos. Porque você, eu, estamos vivendo uma vida errada diante do Senhor, e o Senhor quer que nós consertamos isso. Tempestade é porque tem provações, e Deus quer que nós nos fortaleçamos. E tempestade é também, muitas vezes, o diabo joga umas coisinhas para a gente cair, né? E a gente acaba caindo. Quando nós não estamos ligados em Deus, nós caímos nas tempestades que o diabo manda aí. Então, por isso, nós temos que estar totalmente ligados no Senhor, para que nós não caiamos nas investidas do demônio nas nossas vidas. E que as tempestades do Senhor nós possamos passar com louvor. Amém? Então, mesmo com toda essa experiência, né, eles não foram capazes. Mas por que que eles não foram capazes? Eles não foram capazes por quê, meus queridos? Porque Deus é o único que tem controle sobre as tempestades nas nossas vidas. Muitas vezes nós tentamos agir pela força do nosso braço e nós fazemos tudo errado. Mas quando nós colocamos nas mãos de Deus, Deus age por nós e as tempestades passam. As tempestades aí, né, nós falamos que são figuras de tribulações e lutas nas nossas vidas. Sofrimentos que a gente passa, né, lutas que a gente passa, que a gente acha que nunca vai acabar. Mas Deus permite que nós passamos por cada situação. Nós estamos sujeitos a tudo debaixo do sol. É isso que diz a palavra de Deus. O justo está sujeito, assim como o ímpio está sujeito. Nós não somos melhores porque servimos a Deus. Nós vamos passar por tudo aqui nessa terra. Independente se servimos a Deus ou não. É como nós falamos na aula anterior, servir a Deus não vai nos livrar de tribulações, de tempestades. Mas vai nos garantir uma coisa. Vai nos garantir passar por essas situações com louvor. Porque aquele que crê, aquele que serve ao Senhor, ele acredita no seu Criador, ele acredita no seu Salvador, ele tem fé que tudo vai passar e que a vitória vai ser grande, independente pelo que a gente passe. Amém? Então, mesmo aqueles pescadores tão experientes, eles não conseguiram controlar a situação. Porque as tempestades da vida fogem do nosso controle. E nós não podemos, em momento nenhum, agir pela força do nosso braço, como eu falei. Porque quando nós vamos na força do nosso braço, dá errado. É certo. Eu não tenho braço de elástico, eu não alcanço aquela porta ali para resolver o problema. Aquela luz está atrapalhando a minha visão. Eu não consigo. Eu tenho que ir devagar. Levanto a mesa, vou até lá, fecho a porta e volto. Meu braço não vai totalmente lá. Eu não estico, eu não sou uma mulher elástico. Mas muitas vezes a gente acha que a gente é da família dos incríveis. Pode tudo, né? Faz de tudo. Eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou resolver esse problema. Aí Deus vem e mostra para você que não é assim. Ele está no controle de todas as coisas. E a última coisa que nós vimos na aula passada foi os tipos de tempestades. Eu coloquei 2 tipos de tempestade aí, que podem ser por consequência das nossas atitudes, das nossas ações, e a outra tempestade que acomete a nossa vida, as outras tempestades, são as provações de Deus para nós. E nós paramos nessa parte aí, quando nós demos o exemplo de Jacó, né, que foi consequência às provações que ele passou, as tempestades que ele passou, foi consequência das suas atitudes erradas, né, da mentira com o pai,
falando que era seu irmão. Aí ele toma a primogenitura do seu irmão Esaú, foge porque o irmão quer matá-lo. E aí começa toda aquela situação, aquela confusão na vida de Jacó. E essas provações, e essas tempestades que Jacó passou foram consequências de tudo que ele fez de errado, de todo o seu erro atrás. E provações, nós demos o exemplo de Jó. Que Jó, até o próprio Deus falou com o Satanás lá, né? Viu, meu servo Jó? Homem temente e que se afasta do mal. O próprio Deus usou essas palavras para Jó. O próprio Deus. Mas Jó passou por situações terríveis, provações. E nós podemos perceber que essas provações, essas tempestades que vão nos provar, elas acontecem por algum motivo. A gente pode pegar igual mesmo uma academia, por exemplo, A gente vai para a academia, para quê? Para tonificar os músculos, Porque com a idade, a gravidade é cruel. E aí tudo vai despencando ali. Porque a gravidade não tem dó de ninguém, não. Aí a gente vai para a academia, desde de pequeno, Desde adolescente. Vamos para a academia para ficar musculosos. Os rapazes aí gostam de só malhar seu braço, Para ficar os bração fortes. A academia tonifica os músculos. Mas as tempestades da vida tonifica a nossa alma. Tonifica o nosso coração. Quando nós vamos para a academia, quem vai a primeira vez na academia, ou até quando fica muito tempo sem ir na academia, quando volta, o que acontece com o corpo? Consegue nem andar, Tudo doendo. Consegue fazer nada. Todos os músculos doem. E depois, com o passar do tempo, quando chega uma semana, 2, vixe, aí você já está belezinha, já está pegando mais peso, e já começa a pegar mais peso, e vai aumentando, daqui a pouco você está o marombeiro da academia. Por quê? Porque você está exercitando seus músculos. E na nossa vida espiritual é a mesma coisa. As tempestades nos exercitam. E quando nós chegamos no final da tempestade, nós estamos mais fortes, a nossa fé está maior. Nós estamos com capacidade para pegar mais peso e para passar por mais tempestades, porque não para, não. Nessa vida aqui, nós vamos passar por tempestades. Não adianta a gente chiar, não adianta a gente chorar. Nós vamos passar, todos os momentos nós vamos passar por tempestades. Diego. Me lembrei aqui, gente, de uma passagem de Paulo. Então, Paulo estava em Atos 20, a partir do 22. Ele estava se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso. Então, o Espírito Santo já falou com ele, é a última vez que você vê essa turma. E aí, era uma despedida, e aqui são as últimas palavras que Paulo dava a essas pessoas. Era assim, e agora, impelido, olha de novo a palavra impelido aí. E agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Então, Paulo, ele entrou na tempestade por ordem do Espírito, sabendo o que ia acontecer ali. E aí nós podemos tirar, a conclusão de o que é, por que as tempestades acontecem, No final, eu sei que Deus tem planos específicos para a vida da gente, a gente passou por isso e vamos chegar mais forte, prontos para viver tal coisa, ou nos preparando para viver determinadas situações que Deus quer para a gente. Mas tem um sentido que eu acredito que é um sentido geral da tribulação. No final de toda a tribulação, depois de aprovado, ele tem que servir para a gente dar glórias a Deus. A gente testemunhar a glória a Deus.
Só que no caso de Paulo, ó, pra você ver, o nível de entrega dele, ele fala que continua, né? Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Então, no final, aquele que é totalmente entregue a Deus, ele não está ligando realmente se ele vai sair ou não dessa tribulação. E já dando um spoiler, gente, ele não vai sair da tribulação. Ele vai para Jerusalém, ele é linchado lá, ele é preso, ele fica os últimos 6 anos de vida dele de prisão em prisão, pessoas tentando matar, ele cai num naufrágio e ele termina na pior prisão de todas, uma prisão marmetina lá em Roma. E a última coisa que ele viu à luz do dia foi para sua própria decapitação. Ele foi decapitado e acabou. Então ele falou isso e ele foi diretamente. Cara, o que me importa é cumprir o meu propósito em Deus. E o que traz pra gente também essa coragem. Poxa, será que a gente tem coragem de falar assim, cara, eu quero fazer o meu propósito em Deus? Porque muitas vezes a gente acha que viver o propósito em Deus vai ter que dar certo, Gera. Gera, você tem que assumir essa igreja aqui, você é pastora Lindy, ó, e é de Deus que vocês estão assumindo. Então, vai, ó, os passarinhos vão cantar ao seu lado, né? E as coisas vão vir, o sol, e as coisas vão aparecer. Não, não é bem assim. Às vezes parece que as coisas pioram, né? Mas nós temos que ter isso, né? O quanto você ama a Deus é o suficiente para ir direto para a tribulação, para a glória de Deus, né? Porque esse é o evangelho, gente, de verdade. O evangelho de verdade não é um evangelho que Deus ele te salvou para te fazer um superstar, né? O campeão, blá, blá, blá. Sim, isso pode acontecer desde que seja para a glória de Deus. Mas é um Deus que você tem que amar ele acima de você mesmo. É esse o mandamento. Escute, ó Israel. Escute, ó povo de Deus. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Amém? Você quer uma prova de amor? Os pais aqui vão saber. Sua filha, Nilton, vai passar por uma situação difícil. Você troca de lugar com ela? Mas eu não penso nem meia vez. Eu não penso nem meia vez. Por quê? Porque ama. Isso. E é muito engraçado, eu já vi uma frase, né? Deus, se tratas assim os seus amigos, não me admira que você tenha tão poucos. O que você faz? Quando você está numa situação difícil, o que você procura? Eu já tenho um número salvo aqui, ó. Irmão Alisson, me socorre aqui. Um dia eu teve uns problemas, o carro parou na porta da casa de Mandez, no feriado, para levar as meninas para um sei no meio do mato. E parou lá na porta da casa de Mandez. Primeira pessoa que eu liguei, irmão Alisson, tô precisando da sua lancha. Vambora. E ele nem pestanejou. Peraí, eu tô fazendo que tô saindo agora. Chegou. Você é amigo de Deus? Quem que quer ser amigo de Deus? De vez em quando você vai receber um zap bem ruim. Ô, Niltinho, tô precisando ser aqui. Só que você vai levar umas burdoadas comigo aqui. Você vai levar uma chicotada, não vai ser legal. Você vai gastar dinheiro. E não vão ser gratos para você. Mas você vai fazer isso para mim. Tá bom, meu amigo? É isso que é viver com Deus. É isso que é entrar, às vezes, numa tribulação. Então, assim, é isso. É assim que Deus trata os seus amigos. Mas não é porque não ama, gente. É porque tem um propósito a mais. É porque ele ama algumas pessoas. Paulo, depois disso aqui, gente, ele escreveu todas as cartas. A maioria das cartas foram escritas nas prisões. Ele esteve de frente de todas as maiores autoridades do mundo naquela época como um preso, defendendo a sua causa e falou de Jesus para todos. As pessoas na corte de Roma foram salvas porque ele estava preso. Então, teve tribulação, teve luta, mas Deus foi muito glorificado com a vida dele na cadeia, em 6 anos de cadeia. Amém? O pastor Jonathan vai falar. Glória a Deus. Quando Carlinha disse ali que ela dividiu em 2 partes, tribulações e luta, que tem consequências e provações, né? Que a consequência é de acordo com as nossas atitudes que nós tomamos.
E provações são para nos crescer, fazer achegar-se a Deus. Quando a palavra de Deus diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Deus vai te preparar. Deus vai fazer que com tudo acontece, às vezes precisa de te dar uma chamada. Aí, às vezes, você não gosta, mas é necessário para você crescer. Né? Lá no acampamento, na ministração que eu ministrei lá, que diz que Deus tem bênção para os teus filhos, mas que está sobre tutores e procuradores para entregar no tempo determinado por Deus, esperando que nós cresçamos. Então, Deus quer nos preparar para as grandes bênçãos que tem nas nossas vidas. Deus não vai entregar, por exemplo, vai pegar um carro e dar uma pessoa que não sabe dirigir, certamente vai dar errado. Uma pessoa que não sabe pilotar um avião, ele vai entrar no avião, e primeiro ele tem que passar por um curso, se preparar para receber aquilo qual está planejado para ele. Muitas vezes o que Deus tem preparado para nós requer que muitas vezes Deus ele revela o sucesso, mas não revela as condições a qual você vai alcançar o sucesso. Né? É preciso que você passe por alguns caminhos para você entender e estar preparado para receber as bênçãos de Deus. Porque muitas pessoas falam assim, fulano ele está... ele é abençoado, ele é um vencedor, ele tem isso, ele tem aquilo, ele faz aquilo, mas não imagina o caminho que aquela pessoa trilhou para chegar ao lugar onde ela está. Né? E Deus faz isso. Deus, ele ama todos, mas ele... Outro dia eu falei com um rapaz assim, se você é um servo de Deus e você vai prestar o vestibular, chega lá, você não, o Espírito Santo de Deus, eu sou um servo de Deus, Deus vai na hora lá, o Espírito Santo vai revelar, porque eu sou um servo de Deus, e não estuda. Mas aquele que às vezes não é servo, mas ele estuda, ele se prepara, ele gasta tempo, ele luta, né? E está se estudando. Na hora da prova lá, quem Deus vai honrar? Deus é justo, mas ele é fiel, mas ele é justo. Né? Então, tudo que você plantar, você vai colher. Amém. Pegando um gancho nessas palavras aí, né, tanto de Diego quanto do pastor, com relação ao que nós devemos passar e o que nós precisamos passar e o que nós vamos passar, né, Paulo, ele, depois que ele se converte, que ele vai para a sua missão com José, né, que é o Barnabé, ele passa por situações terríveis, como o Diego falou. E tem uma situação muito interessante, lá em Atos 14, que Paulo é apedrejado pelo pessoal lá de Cúnico, me parece. E aí, ele é lançado fora da cidade, porque as pessoas, vendo tudo aquilo, algumas iam a favor de Paulo, tanto judeus quanto gentios, a Bíblia diz, algumas iam a favor de Paulo, mas outras não. Queria fazer o quê? Queria fazer o mal a Paulo e a Barnabé e queriam apedrejá-los e matá-los. E eles, sabendo disso, eles fogem dali daquela cidade, mas eles vão atrás. E aí, Paulo é apedrejado. A Bíblia diz que ele é lançado fora da cidade, e porque eles acham que ele morreu. Mas quando os discípulos chegam ali e vê Paulo, Paulo se levanta e começa de novo a pregar novamente. Paulo, ele simplesmente não se importa com o que aconteceu ou com o que vai acontecer com ele. Importa que a vontade de Deus, que o propósito pelo qual ele foi chamado fosse cumprido. Só isso que importava para Paulo ali. Paulo levanta, mesmo tendo levado tanta pedrada, e vai de novo pregar as boas novas. Pregar o Jesus maravilhoso, que ele teve aquela visão ali, né, do próprio Jesus, e se converte a Deus. É uma coisa maravilhosa, porque
Eu até anotei esse versículo aqui, que está no capítulo 14, no versículo 22. E aí fala assim, ó. Aí depois de passar por tudo isso, Paulo e Barnabé, olha para você ver, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, meus queridos, é necessário. Nós precisamos passar por isso. Tribulações, em outras traduções, vem trazendo para a gente sofrimento. É necessário que passemos para que nós alcancemos o reino de Deus. Então, nós não podemos pensar que tudo vai ser flores na nossa vida porque servimos a Deus, como muita gente pensa. Porque é necessário. O próprio Paulo e Barnabé, que sofreram tantas perseguições e tantas coisas aconteceram com ele por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. Eles vêm falando aqui, fortalecendo a nossa fé e nos encorajando a permanecer. Mesmo que passemos por lutas e tribulações, por Jesus, por amor a Ele, nós temos que continuar firmes. Porque é dessa forma que nós vamos alcançar a glória do Senhor. É somente dessa forma que nós vamos entrar no reino dos céus. Carla, você falando aí, eu pensando algumas coisas, né? É importante a gente não desistir no meio do processo. Porque, no caso dos discípulos mesmo, né? Quando Jesus mandou que eles entrassem no barco, que eles fossem para o meio do mar, né? Eles foram lançados ali numa situação. Primeiro, Deus queria mostrar para eles que ele tinha controle sobre a natureza, sobre todas as coisas, e de todas as experiências que os discípulos já tinham passado, já andando com Jesus, vendo vários milagres, eles iriam, naquele momento, testemunhar um outro milagre, que era o sobrenatural de Deus. E se eles não tivessem sido obedientes, entrando no barco, eles tinham perdido aquela oportunidade de serem abençoados, de serem enriquecidos com aquele conhecimento que eles não tinham ainda, né? E às vezes nós desistimos no meio de uma situação, quando estamos passando por um momento de tribulação ou por uma situação complicada, a gente tende a olhar para trás e buscar o que é mais fácil. Buscar o que é mais cômodo, o que é melhor, porque muitas vezes nós nos sentimos injustiçados e falamos, eu não preciso passar por isso. Por que eu tenho que passar por isso? Porque eu sou uma pessoa boazinha? Porque eu faço isso tudo certo? Porque eu sirvo a isso? Porque eu tento fazer da melhor maneira possível? E logo nós nos colocamos naquele pedestal de importantes e não queremos passar pelo processo. Paulo não desistiu do processo, os apóstolos não desistiram do processo, né? Jesus não desistiu da cruz. E nós também não devemos desistir. E isso nos traz lições importantíssimas para a nossa vida diária, para o nosso viver no relacionamento conjugal, no nosso viver na educação dos nossos filhos, no nosso trabalho, e em muitas outras situações da nossa vida, do nosso contexto familiar, de que a gente tem que passar pelo processo. É passando pelo processo que a gente cresce, é passando pelo processo que a gente aprende, é passando pelo processo que o nome do Senhor é glorificado. Quando Paulo estava no meio do processo, naquelas prisões, ele não precisava passar por aquilo, mas o nome do Senhor estava sendo glorificado. Quantas vezes nós estamos no meio do processo e pensamos, não preciso passar por isso, e esquecemos que o nome do Senhor está sendo glorificado através das nossas vidas. E muitas pessoas foram salvas porque ele passou pelo processo. E muitas pessoas serão salvas porque nós estamos passando pelo processo. Então, não desista de passar pelo processo. Amém. Então, assim, só para... Porque a gente está falando, né? Só tristeza, tribulação e tal, mas a gente às vezes não lembra. E essas pessoas fizeram tudo isso, gente, porque eles acreditavam numa causa. Né? Eles acreditavam numa causa que era maior do que eles. Porque hoje as pessoas estão investindo tudo na vida agora. Mas se você for pensar, a nossa vida agora é isso aqui. Né? Só que a vida eterna é eterna. Depois ela não vai acabar. Então tudo que a gente plantar nessa vida aqui, a gente vai colher lá na frente. Então essas pessoas morreram pensando nessa causa. Né? Ou seja, não estou entregando à toa.
O que você está fazendo aqui não é só por fazer. O que você sofrer por amor de Jesus, você vai ter muito mais depois, infinitamente mais, né? Por quê? Porque é tão maior do que nós, né? Já pensou, gente? Por sua causa, uma pessoa não vai passar a eternidade no inferno? Torrando e sofrendo e sendo... Cara, isso é magnífico. Isso vale o nosso esforço. Isso vale a nossa falta o nosso soninho de domingo, né? Isso vale, às vezes, um dinheiro a mais que eu vou ter que colocar ali para ajudar uma causa. Isso vale algumas horas da minha vida, né? O investir na obra de Deus é isso. Não é perda, não, viu, gente? Não acho que Paulo era um bobo. Eu estou só entregando, não vou... ele não tinha apego a nada, ele não tinha ambição nenhuma. Ele fala lá na frente, porque a leve e momentânea tribulação que a gente sofre não se compara com a glória que há de vir. Você está entendendo? O problema não é a falta de ambição de Paulo, é a ambição sua no lugar errado. Porque você quer ser rico aqui, mas aqui vai passar. É 80 anos e olhe lá. Pra você desfrutar. Se você for topeira mesmo, se cuidar, ou se tiver uma genética muito boa. Mas depois disso é canseira. Ou seja, Deus está te prometendo que o que você entregar para Ele agora, Ele vai te dar muito mais pela eternidade em eternidade. E Ele quer plantar o amor dele em você a ponto de você fazer alguma coisa pelo reino para que outras pessoas não passem a eternidade no inferno. Então, você está trabalhando ou sofrendo por algo que é maior do que você. Que é maior do que as coisas que você pode conquistar aqui. É maior do que o dinheiro do Bill Gates ou do Elon Musk pode pagar. É muito maior o que Deus tem oferecido para nós. Então não é tribulação de graça, tá? Não quero que você pense isso. Deus ele sempre tem um pagamento. Ele sempre promete um pagamento para a gente. E é fantástico o que ele promete. E os discípulos passando por aquelas situações ali da tempestade, né? E como a pastora falou, às vezes a gente fica perguntando por quê? Por que eu estou passando por isso? Eu não preciso passar por isso. Ou às vezes assim, já chega, Deus, eu não aguento mais. Eu já passei por muito, me ajuda a sair dessa situação, né? Mas eu ouvi um pregador dizendo, e eu gostaria de trazer isso para os irmãos, que ele fala assim, Deus não manda multidão entrar no barco. Acho que chega a arrepiar com isso. Deus não manda multidão entrar no barco. Ele só manda o discípulo entrar no barco. Multidão não passa por experiência que discípulo passa, meus queridos. E se você quer ser discípulo, você tem que entrar no barco. Tem que entrar no barco. Mas não é só entrar no barco. É deixar Jesus conduzir este barco. E se nós queremos passar situações com Deus, experiências com o Senhor, nós temos que sair da multidão. E andar agora com os discípulos. Porque aí sim, nós vamos ser movidos de forma extraordinária. Como o Diego falou, não é por acaso que a gente passa por situações. A vida eterna é longa. É eterna. E essa vida começa aqui. E nós precisamos vivê-la com intensidade na presença de Deus. E irmos caminhando em direção a esse barco. Jesus tem nos mandado constantemente entrar no barco. E muitas vezes nós temos negligenciado a voz de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós temos deixado para depois aquilo que o Senhor tem mandado a gente fazer agora. Porque o tempo que nós precisamos passar com Deus não é prioridade nas nossas vidas.
Ela falando aqui de multidão e discípulo, né? Eu estou invadindo demais a aula. Mas a diferença da multidão para os discípulos, que eu pude perceber até na aula aqui, né? A multidão queria forçar Jesus a fazer alguma coisa. Nós vamos forçar Jesus a ser nosso rei. Os discípulos fizeram o que Jesus forçou eles a fazer o que ele queria. De certa forma, né? Você percebe que uma das diferenças é isso. Vai ter um monte de gente que vem nas igrejas, que está aqui. Deus me dá, faz para mim, Deus faz. Mas vão ter os discípulos que vão perguntar, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? E quando nós estamos passando por dificuldades, às vezes a gente acha que Deus não está olhando. Mas essa passagem de João nos revela outra coisa. Às vezes nós passamos situações falando, Senhor, por que o Senhor não está vendo isso que eu estou passando? Por que o Senhor não faz alguma coisa? Mas eu vou dizer para vocês, meus queridos, Jesus observava tudo o que estava acontecendo ali com aquele povo, com aqueles discípulos, com aqueles homens ali no barco. Vamos lá em Marcos 6, no versículo 47, e até a primeira parte, a parte A do 48. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Então o Senhor estava observando tudo o que acontecia. Aqueles homens ali já deviam estar esgotados de tanto remar. E talvez até pensando, cadê Jesus? Ele falou que ia ter conosco e até agora ele não veio. E muitas vezes nós falamos a mesma coisa. Senhor, o Senhor não está olhando o meu sofrimento. Lembra lá na outra tempestade que Jesus estava no barco? Que os discípulos falam o quê? Quem é que lembra? Quando está aquela confusão lá e água entrando no barco e os discípulos desesperados, eles falam o quê? O que eles falam com Jesus? Jesus está lá dormindo lá. E o que eles falam com Jesus? Senhor, o Senhor não importa que a gente pereça? De tão desesperados que eles estavam. Mas a Bíblia diz que o Senhor olha tudo aquilo que nós estamos passando. E o Senhor estava ali naquele monte. Lembra que eu falei que é como uma panela ali, o mar da Galileia? Então Jesus estava no monte. Não sei qual monte que é, a Bíblia não fala. Mas ele estava ali em terra orando. E ele estava vendo tudo que estava acontecendo ali no meio. Aquela confusão toda, ele estava vendo. E o versículo 19, depois de terem remado, cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. 5 ou 6 quilômetros que a Bíblia fala, né? Algumas traduções ainda falam 5 estádios. Agora vocês pensam uma pessoa remando um barco com ondas de quase 3 metros de altura e aquela confusão de vento e o vento contrário. Eles estavam remando contra o vento. Então, 5, 6 quilômetros de cá é rapidinho, né? O quê? Uns 7 minutos? Não sei, talvez 10. Aqui dentro da cidade, né? Que demora mais. Mas, pensa num barco sendo totalmente lançado para o outro lado com ventos fortes. Eles estavam muito tempo cansados de tanto remar e apavorados,
porque acharam que ia morrer, né? E a Bíblia diz que Jesus chega na 4ª vigília da noite. Quem tem a Bíblia aí na versão Ara, que pode ler para a gente aí, Mateus 14, 25, porque na versão Ara fala 4ª vigília da noite, que é a Almeida. Microfone, Diego. Pastora, vai ler aí. 14, 25, né? 25. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. A sua é versão Ara? A minha original. É a Almeida Revista e Atualizada que fala, viu? Na 4ª vigília da Isso. noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Isso, na 4ª vigília da noite. Vamos entender o que é essa 4ª vigília da noite. Os judeus, eles dividem o dia dele diferente da nossa, né? Então, a noite dos judeus eram divididas em 4 vigílias. E a primeira vigília ia das 6 horas da tarde às 9 da noite. A segunda vigília das 9 da noite à meia-noite. A terceira, da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta, que era das 3 da manhã às 6 da manhã. Olha para vocês verem. Lá, no inicinho, fala que ao cair da tarde, em outra tradução, né? Na nossa não fala. Mas se a gente for ler em Mateus, por exemplo, vai falar ao cair da tarde. Ao cair da tarde é o quê? Próximo das 6 horas. Né? A gente imagina que seja isso. Então, eles entram no barco. Então, eles estão de 6 da tarde até, no mínimo, 3 da manhã, porque a 4ª vigília da noite é de 3 às 6. Nós não sabemos que hora Jesus chegou. Fala na 4ª vigília da noite. Estava escuro, então a gente imagina que seja ali de 3, 4, no máximo até 5 horas da manhã, né? Porque ainda estava escuro. Então, no mínimo 9 horas remando, no mínimo 9 horas passando por essa tribulação gigantesca, né? Por essa tempestade horrorosa. Então eles acharam ali, eles deviam ter achado realmente que eles iriam morrer. E que o socorro não viria. E aí, no momento em que eles percebem, né, a chegada de alguém, eles acham que é o fantasma. Olha para vocês verem. Jesus estava olhando lá, aquela confusão toda. Aí pensa, Jesus orando lá no monte, vendo o que eles estão passando lá, a situação toda. É o que acontece com a gente. Jesus vê tudo, mas Jesus só vai vir no momento certo. Não adianta a gente achar, eu já estou há 30 anos fazendo isso, eu já estou há 30 anos orando por isso e nada acontece. Nada acontece na minha vida, nada acontece na minha família, nada acontece. Mas, meus queridos, mesmo que pareça demorar, o Senhor sempre vem. 9 horas. Diego mesmo conta aqui direto das turbulências no avião, né? Pensa se ele passar 9 horas de turbulência no avião, morre antes de chegar no chão. Porque você acha realmente que você vai morrer. Agora, pensa eles lá, gente. A gente pensa, é um lago, mas é um lago gigantesco. Ondas de quase 3 metros de altura, entrando dentro do barco, e eles remando e nada acontece. 9 horas. E às vezes a gente está o quê? Só 2 anos orando por alguma coisa, não acontece, e a gente acha que está demorando demais. Nossa, já tem 2 anos que eu estou orando por isso, e Deus não faz. Está demorando demais. Deus, eu não aguento passar por isso mais não. Aguenta sim. Deus não nos prova além das nossas forças. Amém? Então, se nós passarmos 10 anos numa situação, Deus vai vir depois dos 10 anos. Mas, tem situações e situações.
A partir do momento em que Deus quer nos ensinar algo, nós não vamos sair dessas situações se nós não aprendermos. Não adianta. Se Deus quer te ensinar e você não aprende, você vai continuar. Você vai passar 1 mês, 2, 3, 12 meses, 2 anos, 3, 10 anos, 50 anos naquela mesma situação. Se você não aprender aquilo que Deus quer te ensinar. Se você não ouvir a voz de Deus no seu coração. Se você não aprender aquilo que Deus quer te dar. Você vai continuar naquela situação. E muitas vezes você está questionando a Deus, por que Deus? Por que Deus? Não questiona a Deus por quê. Questiona a Deus o que, Deus, que o Senhor quer me ensinar com essa situação. Porque aí, a partir do momento em que você aprende, você sai dela. Já passou, Deus já te ensinou, igual o pastor Geraldo falou. Muitas vezes Deus quer nos ensinar. E se nós não aprendermos, nós não vamos sair. Nós vamos continuar remando. E os ventos vão ser contrários. E nós vamos pelejar e vamos achar que vamos morrer. Mas o Senhor sempre vem. E no tempo certo, e no momento certo, e na hora certa, tudo vai acontecer. E tudo vai ser realizado. E mesmo que não aconteça, como o Diego falou de Paulo, morreu na prisão. Mas a garantia dele era eterna. Era o galardão lá do céu. Muitas vezes nós não vamos receber o que nós queremos mesmo. Nem tudo a gente dá para os nossos filhos. Da mesma forma é Deus. Nem tudo Ele dá para nós. Nem tudo que a gente pede nós vamos receber. Porque não é bom para a gente. Deus dá aquilo que vai ser bom para mim e para você. E muitas vezes, de tanto a gente insistir, Deus dá uma coisa que não vai ser bom. E essa coisa acaba sendo tropeço nas nossas vidas. Amém, pastor? E Deus, ele prova o que está nos corações. Você acha que é crente que Deus nos coloca à prova? Coloca, sim. Em Deuteronômio 8 diz que Deus levou o povo de Israel até o Egito para provar o que estava nos corações deles. E quando eles começaram a passar dificuldade, eles começaram o quê? Murmurar e reclamar. Então, e Moisés, então, conversando com o povo, depois de Moisés foi falar com Deus. Deus falou assim, ó Moisés, eles já reclamaram por 10 vezes. E eles não estão reclamando de você, não estão reclamando de mim. Então, eu vou acrescentar para cada dia 1 ano. Eles tinham plano, o plano era 40 dias. Eles passaram, então, 40 anos no deserto, até aprender o que Deus queria. E depois eles reclamaram. Deus falou assim, esses estão reclamando aí, não vai entrar na terra prometida, não. Não vai alcançar a bênção. Só os filhos dele. Quem de 20 anos para cima vai morrer tudo nesse tempo aí. Então, muitas vezes, quando nós começamos a reclamar e ter de perguntar, assim, igual a Carla disse, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Nós precisamos, então, entender que Deus nos prova e Ele quer o melhor para nós. E Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes nós não entendemos agora, mas lá na frente é que você vai entender. É preciso perseverar e acreditar. Amém. E são tantos os personagens bíblicos, né, que passaram por muito tempo esperando a bênção. A gente pode ver lá Abraão e Sara esperando o filho da promessa que Deus prometeu, e já lá na velhice que eles foram receber, já estavam totalmente já achando que não ia acontecer agora, que eu sou velha, não vai acontecer. Mas Deus deu. A gente pode ver a mulher do fluxo de sangue, 12 anos com hemorragia. E se eu apenas tocar, ela disse, se eu apenas tocar na orla dele, no manto dele eu vou ser curada. Olha a tamanha fé dessa mulher. 12 anos, gastou todo o seu dinheiro com médicos, com tudo, e nada aconteceu. 12 anos no sofrimento. O paralítico, do tanque de Betesda, que nós estudamos aqui, foi um dos sinais. Quantos anos ele ficou ali e não... 30 aí? 38 anos esperando por um milagre e nada acontecia. Então, nós
percebemos isso e nós temos que entender que tudo vai acontecendo no meio da tempestade. Eu coloquei alguns tópicos aqui que nós vamos entender o que acontece no meio da tempestade. Quando Deus nos lança para o meio, igual fez com os discípulos ali, né? Eles podiam ter perguntado, mas por quê? Por que, Jesus? Por que o Senhor nos mandou para esse lugar? Por que, Jesus, que o Senhor não veio conosco? Por que, Jesus, que nós estamos aqui passando por tantas horas de medo, de sofrimento, de tribulação? E o Senhor não vem nos socorrer. Então, nós temos que entender que lá no meio é que tudo acontece. Meus queridos, no meio do mar, no meio da tempestade, é que tudo vai acontecer nas nossas vidas. Os processos acontecem ali no meio. O que nós vamos viver, as maravilhas de Deus, acontece ali no meio. As decisões são tomadas nesse meio. E quando nós estamos no meio, o meio não é o lugar onde está a mesma distância da chegada do nosso destino, mas para voltar também. Então é lá que nós decidimos se nós vamos continuar a caminhada, ou se nós vamos voltar para trás, ou se nós vamos retroceder. É no meio. No meio é que tudo acontece nas nossas vidas. E muitas vezes nós achamos que o vento está soprando, que está acontecendo coisas terríveis, mas nada está mudando. E eu estou ali no meio, e muitas vezes, nesse momento, é que o diabo vai nos oferecer propostas. Muitas vezes, nesse meio, é que o diabo vai jogar os manjares dele. Ele fez com Jesus, por que ele não vai fazer com a gente? Então, é ali no meio que nós vamos decidir se nós vamos continuar na nossa caminhada ou se nós vamos retroceder. Amém? Então, voltando aqui, quando os apóstolos, os discípulos lá no barco, né, ver Jesus andando sobre as águas ali daquele mar, eles ficam aterrorizados. Aterrorizados. Andar sobre o mar é a prova de que Jesus é Deus e está acima de todos os nossos problemas, amém? Então, isso é que o Senhor vem nos trazer hoje. Esse andar sobre o mar, quando Jesus chega andando sobre o mar, ele quer nos mostrar que ele está acima de tudo. Ele não veio, ele não saiu de dentro do mar, ele não veio por cima, mas ele veio caminhando sobre a tempestade. Ele veio caminhando sobre os problemas ali. Ele está no controle de todas as coisas. O Senhor tem controle sobre as nossas vidas de todas as situações. E Ele quer mostrar com isso que nós não precisamos nos preocupar, pois Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Amém? E quando os discípulos ali veem Jesus, eles ficam aterrorizados. A Bíblia diz que é aterrorizados mesmo. E quando a gente vai lá em Mateus, no capítulo 14, no versículo 25, diz assim: Jesus dirige-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Vai. Então, os discípulos, eles achavam que Jesus era um fantasma. Eles gritaram de medo. É um fantasma. Eles tinham essas ideias de que existia um fantasma, né? Então, eles eram meio místicos naquela época.
As pessoas tinham essas crenças. E quando vê Jesus ali andando sobre as águas, em meio àquela confusão de água e de vento, eles realmente acreditaram que era um fantasma. Eles não acreditaram que era Deus na vida deles. Não acreditaram que Jesus estava chegando ali. E nós, muitas vezes, nós somos tomados pelo medo e não acreditamos que Jesus vem. Não acreditamos que Jesus chegou para solucionar os nossos problemas. Não acreditamos que Jesus pode resolver alguma coisa. O medo, ele nos tira toda e qualquer racionalidade. Quando a gente está com medo, a gente consegue raciocinar, a gente consegue pensar? Não consegue. Quando a gente está com medo, a gente não consegue agir. Muitas vezes, a gente passa por situações que a gente nem sabe como que vai ser a nossa reação, né? E eu mesmo, eu achava que se acontecesse alguma vez na minha vida que eu fosse assaltada, eu ia sair correndo. E aconteceu uma vez que eu fui assaltada. Né? 2 caras chegaram e me seguraram. E eu fiquei inerte. Eu simplesmente, se eles fizessem assim com o meu braço, ia ficar igual uma marionete. Eu não reagi de modo nenhum. Eu nem olhei para o lado. Eu fiquei parada. E eles mexiam na minha bolsa, pegaram o que quiser e foram embora. Né? E eu fiquei lá parada. Depois que passou, que eu olhei para trás, que eu já estava longe, que eu comecei a andar e tive uma atitude. Então, assim, situações que te causam medo te trazem ações diferentes. Cada pessoa é diferente da outra. Eu paralisei. Né? E eu imaginava que eu ia correr, que eu ia gritar. Nada disso eu fiz. Eu acho que nem o olho eu mexi. Fiquei paradinha. Né? Então, o medo, quando nos aterroriza, a gente não tem, algumas pessoas não têm atitude, não têm ações. Mas esses discípulos gritaram, a Bíblia diz que eles gritam. Pensa, aquele monte de homem barbado gritando de medo, e deve ter feito uma confusão ali dentro daquele barco, gritando, e é um fantasma, e devia ter começado a remar mais e mais e mais, e desesperados. Por quê? Porque não conheceram Jesus. Eles ainda não conheciam esse Jesus que andava sobre as águas. Então, vamos passar rapidinho aqui para ver se eu termino. O medo, ele gera dúvida. O medo, ele leva a desacreditar. E enquanto não acreditarmos que Jesus está no controle de tudo, vamos gritar de medo em meio às tempestades da vida. Se nós não colocarmos a nossa confiança em Jesus e sabermos que Ele caminha sobre as águas, nós vamos continuar gritando de medo. Nós vamos ficar aterrorizados como os apóstolos ficaram ali naquele dia. João 6:20. Mas eles lhes disse, sou eu, não tenha medo. A voz de Deus acalma. A voz de Jesus ali acalma. Gente, quando Jesus chega, eles gritam aterrorizados, achando que é um fantasma. Mas quando Jesus fala, não tenha medo, sou eu. A voz de Jesus acalma. Acalma as nossas vidas, acalma o nosso interior. E aí, eu coloquei aqui 2 tipos de tempestades. As tempestades exteriores e as tempestades interiores. Quando Jesus chega, ele se preocupa em acalmar primeiro os discípulos. Olha para vocês verem, ele não acalma a tempestade. Jesus está lá andando sobre as águas e a tempestade está lá, rolando. Ele não acalmou a tempestade. Ele se preocupa em acalmar os discípulos. As tempestades interiores que eles estão passando ali são maiores que as exteriores. O medo, a incerteza.
E muitas vezes a gente passa por situações de ansiedade. São tempestades interiores que assolam a nossa vida. E que nós só vamos controlar essas tempestades se nós confiarmos que Jesus é poderoso para fazer. Se colocarmos na mão dele. Quando Jesus chega e fala, voz doce, voz tranquila, e eles escutam ali. E tudo deve ter transformado ali no coração, na alma deles. Mesmo que a tempestade ainda estava assolando ali o local. O barco devia estar muito agitado ainda. Mas Jesus fala. E o propósito de Deus, o propósito de Jesus, quando ele chega ali, é realmente essa. Mostrar que ele é Deus, e é ele que faz, e não importa, nós não precisamos temer, nós não precisamos deixar o medo tomar conta, controlar as nossas vidas, e a gente acabar fazendo algo que vai nos prejudicar, porque é o Senhor que está no controle de todas as coisas. O medo nos atrapalha de chegar ao destino. Quando nós estamos com medo, nós podemos retroceder. E lá no meio é que tudo acontece. Se nós deixarmos o medo tomar conta das nossas vidas, nós vamos voltar atrás. Nós temos que deixar Jesus curar o nosso interior, deixar Jesus acalmar a nossa tempestade interior. E aí, nós vamos chegar ao nosso destino. Quando Jesus chega, né, aí eu coloquei essa parte aí de Pedro, que está lá relatado em Mateus. É o único que relata essa parte de Pedro. Nem João, nem Marcos relata, somente Mateus. E aí, no versículo 28 do capítulo 14, até o 31. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Aí Jesus fala assim, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmãos, eu quis colocar essa parte aqui de Pedro para a gente entender que a voz do Senhor Jesus é inconfundível. A voz de Deus é inconfundível na vida da gente. A palavra do Senhor Jesus aqui encoraja Pedro a andar sobre as águas. A palavra do Senhor Jesus aqui, somente uma palavra que o Senhor disse, venha Pedro. Ele só falou isso, venha. Algumas traduções dizem, vem. E Pedro foi. E Pedro andou sobre as águas. E Pedro fez uma coisa que ninguém havia feito. Ele caminhou sobre as águas. Pedro, se a gente notar, Pedro era meio impulsivo. Tudo ele queria falar, ele queria estar no meio de todas as situações. A gente vê alguns relatos, né, na Bíblia que Pedro é o primeiro a ir, Pedro é o primeiro a falar, não, Senhor, eu vou fazer tudo pelo Senhor, eu nunca vou te abandonar. Não, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Eu não, Senhor, eu não, vou fazer isso não. Aí na hora que chega para prender Jesus, vai lá e corta a orelha do cara. E Pedro estava sempre, ele era sempre o primeiro. Sempre o primeiro. Sempre o primeiro. E muitas vezes nós temos que ser como Pedro, mesmo que a gente faça errado, porque Jesus vai nos corrigir. Mas a intenção de Pedro era fazer para o Senhor. E quando ele fala, Senhor, me manda ir ao seu encontro aí, se é o Senhor mesmo, eu já vi pregadores falando que Pedro duvidou, por isso que Pedro queria que Jesus chamasse ele. Mas eu creio o contrário. Eu creio que Pedro sabia que era Jesus, porque como é que ele ia? Que fé que ele teve? Ele teve fé, sim. Ele teve muita fé para andar sobre as águas. Porque, fala, Senhor,
Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ao seu encontro. E ele acreditou e foi. E ele andou sobre as águas. E nós podemos perceber uma coisa, no momento em que Pedro está fitado o olho em Jesus, ele está andando sobre as águas. Quando Pedro olha para a tempestade, olha ao redor, olha para o mar agitado, quando Pedro olha para as circunstâncias, Pedro afunda. E quando nós estamos andando, seguindo a palavra do Mestre, seguindo os caminhos do Senhor, seguindo a voz do Senhor, nós não afundamos. Então, nós podemos perceber aqui que ao olhar para Jesus é a chave para superar as tempestades e nos manter fiéis. Amém? Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vamos até o fim. A palavra do Senhor Jesus nos motiva. A palavra do Senhor Jesus nos encoraja. A palavra de Deus nos traz confiança e é por isso que nós temos que nos firmar nessa palavra aqui. É a palavra que vai nos manter fiel, olhando para Jesus, os caminhos de Jesus, e nós vamos chegar. Se nós olharmos para o homem, se nós olharmos para as circunstâncias, nós vamos afundar. E nós temos, irmãos, que sair do raso, fazer como Pedro fez. Nós temos que sair do raso, temos que caminhar sobre as águas. Porque quando nós saímos do raso e vamos lá para o fundo, nós experimentamos o mover de Deus nas nossas vidas. Quando nós saímos do raso e vamos para o fundo, é que Deus nos mostra, é que Deus nos revela, é que Deus fala conosco, é que Deus move através das nossas vidas, amém? É na parte mais funda que o milagre acontece. Amém, meus queridos? Então, vamos finalizar aqui, que eu não quero deixar para a próxima aula. Quero acabar hoje. Então, esse último versículo do nosso texto, então, resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Então, meus queridos, Jesus agora está no barco. Olha que maravilha! Jesus agora está no barco com os discípulos. Lembrem-se, tudo isso está acontecendo e o barco está agitado. O mar está agitado e o barco está de um lado para o outro, e água entrando, e Pedro andando sobre o mar e tudo agitado. Jesus não acalma a tempestade. Jesus acalma os discípulos. Primeiro, ele quer mostrar que o interior tem que ser acalmado. Não importa o que está acontecendo aqui ao redor, mas eu estou aqui. E você pode ficar tranquila. É isso que ele está falando para cada um de nós. Não importa. Eu estou aqui. Então, pode estar caindo canivete lá fora. Mas eu estou aqui com você. Então, fita os olhos em mim, que tudo vai acontecer. Amém? Então, quando Jesus entra no barco, o vento cessa. Olha o que fala em Mateus 14, 32 a 33. Então, os que entraram no barco o adoraram, dizendo, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Em João 6, 21, diz, então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiram. Mas em Mateus, diz lá no finalzinho, quando entraram no barco, Pedro e Jesus, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Meus queridos, qual é o resultado das provações, das tribulações, das lutas nas nossas vidas? Qual é o resultado daquilo que você tem vivido? Qual é o resultado? Olha aí o que acontece com os discípulos. Eles tiveram uma revelação mais profunda do Senhor. Eles conheceram agora quem é esse Jesus. E quando Jesus entra no barco, eles têm o quê?
a postura deles é de adorar ao Senhor. Porque eles descobrem ali quem é Jesus. E qual é a nossa posição em meio às nossas lutas, em meio às nossas tribulações, em meio às tempestades da vida. E o Senhor nos ensina hoje que Ele quer a nossa adoração, independente das tempestades que nós temos passado. Ele quer a nossa adoração genuína, não importa o que vivamos, não importa o que temos passado. Jesus está no barco e Ele quer ser adorado. Ele já mostrou para nós que Ele é Deus. E é só isso que Ele espera de nós neste momento. O que foi produzido naqueles discípulos, no momento em que eles passam por aquela situação, foi a adoração a Deus, a adoração a Jesus. E eles glorificam a Deus por tudo e dá glória a Deus, dá glória através da vida deles. E eles veem ali Jesus como realmente o Filho de Deus, o Salvador, aquele que veio ao mundo para que nós pudéssemos ter vida. E aí a gente pode pegar ali o versículo de Jó, voltando lá, né? Nós falamos muito na aula passada sobre Jó. E agora, no versículo 5 do capítulo 42 de Jó, ele fala assim, ó, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Quando nós passamos por tais situações, nós vemos a Deus, porque Jesus está no barco. E nós só precisamos crer e entregar toda a nossa ansiedade. Primeiro, Jesus acalma aquilo que está dentro de nós, para depois acalmar o que está fora de nós. Então nós temos que entender que o que está dentro é que é prioridade para Deus. É o que está dentro. O que está fora, não, ele só faz assim, né? Ele só fala assim, vento, acalma, montanha, vai para lá, seja curado. E acontece. Mas o que está dentro de nós precisamos crer. Nós precisamos o quê? Colocar nas mãos dele. Nós é que temos que fazer. Deus não tem prazer nas tempestades da nossa vida, mas são necessárias para nos aproximar dele. Amém? Para nos fortalecer e para nos fazer crescer. Tá bom? E finalizando com uma frase. Deixa eu colocar o versículo aqui de Jó, que eu esqueci. E finalizando com uma frase que eu ouvi de Diego, aí eu coloquei aqui para a gente finalizar. Ele falou assim, as tempestades interiores cessam e mesmo com as tempestades exteriores, não vamos nos sucumbir, pois Jesus está no comando. Amém? Não sei aonde que ele ouviu essa frase, não sei se foi ele que inventou, mas eu achei muito interessante essa frase. As tempestades interiores cessam, e mesmo com as tempestades exteriores, não vamos nos sucumbir, pois Jesus está no comando. Jesus está no nosso barco, amém, irmãos? Glória a Deus. Diego. Aleluias. Vamos orar, amém? Rapidamente. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos por essa aula, meu Pai. Eu sei que todo esse aprendizado ele precisa ser, meu Deus, interiorizado e ele tem que passar da fase, meu Deus, do entendermos para a fase, meu Pai, de crermos, meu Pai. Quando se tornar fé na nossa vida, isso vai transformar a nossa vida. Em nome de Jesus, que as tribulações, meu Pai, possam produzir aquilo que o Senhor quer, meu Pai, na vida de cada um dessa igreja, meu Pai. Que o Senhor possa nos fazer viver segundo a Tua vontade, meu Pai. Nós cremos no Senhor e nós adoramos o Senhor, meu Pai, independente das situações. Nós te louvamos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus.
Amém? Pastora, as crianças vão ir para frente fazer os recadinhos, vou parar de gravar aqui. E as crianças vão falar